Olá, galerinha! Vamos agora para a nossa aula de português. Então, livro e lápis na mão, porque agora é a hora da nossa correção. Peguem aí o livro nas páginas 30, 31 e 32. Aqui, gente, nós vamos fazer o estudo do texto, tá? Do texto que nós lemos, que foi Cavalos Pálidos. Então, vamos agora para a primeira questão. Após a leitura do poema, o que você tinha imaginado a partir da observação do título se confirmou? Então, muitos alunos colocaram que sim, né? Foi um poema que falava sobre cavalos. 2. Para você, o título do livro apresentou alguma relação com a forma do poema? Então, o livro, né, que nós estamos estudando é o poema visual. Então, teve sim, tá? Um visual diferente aí nesse texto Cavalos Pálidos, tá? Terceira questão. O que você achou mais interessante no poema? Então, teve alunos que colocou a história do movimento, né, das letras, né, todas onduladas. E teve alunos que colocaram na última parte, onde fala na noite adentro, né, a palavra na noite entrando na palavra adentro. Então, falaram que acharam interessante essa ideia que os autores tiveram. Vamos agora para a quarta questão. Releia o poema e observe como os cavalos eram descritos. Então, agora nós vamos circular os adjetivos. Os adjetivos que estavam lá no texto, né, cavalos pálidos, eram velhos, lentos, suados, cansados, tristes, pálidos, trôpegos e suarentos. Na letra B, nós temos o seguinte: em sua opinião, qual é a relação da forma como os animais são descritos com o título do poema? Bom, gente, o título, né, do poema é Cavalos Pálidos, tá? Cavalos pálidos caracteriza, o cansaço, tá, desses cavalos. Por isso que eles eram velhos, eles eram lentos, né? Como eles estavam cansados, né, eles ficavam logo suados, né, eles ficavam tristes, pálidos, né, trôpegos, né, eles ficavam cambaleando. Então, tudo isso tem relação com o quê? Com o título, Cavalos Pálidos. Quinta questão. Releia o poema e responda às questões a seguir. Marque um X no que o ritmo do poema sugere. Claro, né, gente, que sugere o movimento de cavalos. Então, quem pelo menos leu o texto sabe que são os movimentos dos cavalos, né? Visto que o título já tem o nome Cavalos Pálidos. B. Agora, o professor vai realizar uma leitura expressiva do poema. Então, eu li, né, o poema ontem, e também coloquei alguns trechos importantes para vocês perceberem, ó, que som se repete no poema, tá? Em sua opinião, o que esse som sugere? Olha, o som, gente, é o som do S, tá? Tanto que eu coloquei os versos onde tinham muitos S's para ver se vocês percebiam, né, esse som do S. Então, sugere o movimento das crinas do cavalo ao vento. O vento não faz assim, ó, sss, e o S também? Sss. Então, é esse som aí que sugere, tá? C. Em sua opinião, há uma quebra no ritmo durante a leitura do poema? Claro que sim, né, gente? Há quebra quando chega no final do texto, quando os cavalos eles vão descansar. O dia que finda, ou seja, o dia que acaba, né? A noite que chega. Então, cavalos e sombras na noite adentro. Então, aqui tem o quê? Tem essa quebra aí de ritmo dos cavalos, porque eles vão descansar. Agora, vamos para a outra, né? Que é a sexta questão.
Observe alguns trechos do poema. Nós temos o A, temos o B. Como teve pessoas, teve alunos, né, que não assistiram à aula, marcaram apenas um X. E eu expliquei que era para relacionar A e B. Olha só como é importante assistir às aulas para compreender, né? Não? Então, vamos lá. Então, cavalos velhos seguindo lentos, né? Então, aqui sugere o quê? Indica os cavalos em movimento. E o outro, né? O dia que finda a noite adentro. Então, indica que os cavalos estão reduzindo os passos e se recolhendo, né? Descansando. Então, a sequência é B e A. Sétima questão. Sétima questão, gente, é só para colocar o significado das palavras, que no decorrer do texto eu já estava falando o significado, só não falei de uma, que foi alento. E finda, não falei porque também é muito fácil, né? Pendidas, penduradas, né, gente? Trôpegos, cambaleantes. Ânimo, alento, né, que é ânimo, é entusiasmo. E finda, que termina, né, que é o final, também tá certo. Se o poema fosse reescrito com esses sinônimos, ele provocaria no leitor os mesmos efeitos de sentido? Não, né, gente? Claro que não, porque as palavras são exatamente para encaixar nesse poema. Vamos agora para a próxima. Ah, gente, agora a próxima é muito fácil, né? Mas mesmo assim, teve gente que colocou errado porque não entendeu, né? Não verificou aí a atividade. Então, leia os poemas a seguir, marque um X no poema visual. De cara, dá para o quê? Perceber qual é o visual, né? Claro, né, gente, que o visual seria esse texto legal aí, que é luzinha. Uma luz pequena. Olha só que interessante. Era uma vez uma luzinha, bem lá no fim da rua, que foi, cresce, crescende, crescendo e deixou toda a cidade iluminada. E depois foi diminuindo, diminui, de e de. E a cidade foi dormir. Olha só que interessante, né? As palavras estão dispostas conforme a luz. Se a luz cresce, a palavra cresce. Se a luz diminui, as palavras também diminuem, tá? Então, nós marcaremos aí a segunda opção, que é luzinha, né? Que é esse texto aí visual. Quais diferenças você percebeu entre esses poemas? Bom, o primeiro poema, né, que é esse aqui, que é Poetas, ele está disposto em quê? Em versos e estrofes. Agora, luzinha não, é conforme o quê? Conforme o conteúdo, a essência aqui desse poema, tá? Então, gente, aqui foi a nossa correção da tarefa. Eu espero que vocês tenham compreendido. Então, quem não corrigiu, corrige lá. Quem não fez, faz agora, junto com a tia Lide. E depois, para quem não fez, tira aquela foto show e manda para o meu número privado. No mais, gente, boa correção.